Saudações, pessoas do Paraíso Brasil. Meu nome é Leider e eu pretendo trabalhar aqui com um grupo e espero que a gente consiga construir, junto com todas as pessoas que fazem parte, que colaboram no grupo, eu não diria as bases, porque seria muita pretensão, né? Mas pelo menos as paredes da discussão sobre soberania, que é muito importante. Geopolítica baseada em soberania. Gente, acho que a primeira coisa que nós temos que entender nesse sentido é que, se a gente for olhar o mundo, nós temos, claro, um grande confronto direita e esquerda, capitalismo, socialismo, mas eu compreendo que isso são faces da mesma moeda, certo? No limite, a gente está falando de uma discussão mais ampla, que esse debate, se for feito de maneira rasa, simplifica ao ponto de não permitir mais que a coisa toda possa ser reconhecida. Como assim? Nós temos de um lado o Ocidente. O que é o Ocidente? A América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. A Australásia, Austrália e Nova Zelândia. E a Europa, particularmente a sua visão mais ocidental. Então, isso é o Ocidente, certo? O Ocidente é isso aqui. Vamos dizer que o Ocidente começa aqui, atravessa o Atlântico Norte, certo? E vai até a Australásia. Esse é o Ocidente. O Ocidente, ele sempre teve uma visão universalista. Como assim uma visão universalista? Ele sempre se propôs universal. Ele é a civilização. Inclusive, não é raro pessoas que creem, que advoguem, que aqueles que falam que existem outras civilizações usam chapéu de alumínio. Certo? Na visão dessas pessoas, a única civilização é a ocidental, e o que existem são culturas que não alcançaram o grau de desenvolvimento do Ocidente. É uma versão muito limitada, mas ela não é incomum. O Ocidente sempre se pretendeu universal. A religião dele, originalmente o cristianismo, tinha pretensões universalistas, de ser religião do mundo inteiro. Depois aconteceu o iluminismo, certo? O iluminismo aqui na França, surgido na França, mas também com grandes desdobramentos no Ocidente inteiro. E o objetivo iluminista era o universalismo. A ciência supõe-se universalista. O discurso político universalista. Fukuyama, quando escreveu o célebre, mas extremamente superestimado Fim da História, ele deixa muito claro esse princípio universalista. Certo? Ele fica muito evidente essa ideia do universalismo. A história havia acabado, porque o capitalismo supostamente havia triunfado, a democracia havia triunfado, e agora era uma questão de tempo até que o mundo inteiro se curvasse à democracia ocidental. Certo? Esse discurso é muito comum no Ocidente. Só que, após a queda do Muro de Berlim, o Ocidente teve 2 décadas extraordinárias, né? Final da década de 1990 e a década de 2000 até 2007, 2008, com a crise imobiliária nos Estados Unidos. Nesse período, nessa geração, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, que podiam ser vistos como hiperpotência, ele nunca se achou tão universalista. E aí ele tentou impor ao mundo a sua agenda. A agenda econômica, através do consenso de Washington, né, o neoliberalismo. A agenda política, o liberalismo. A democracia burguesa. A agenda cultural. Só que, se por um lado foi verdade que a União Soviética acabou, dizer que o socialismo também tinha morrido foi um erro atroz, porque eles se esqueceram da China. Ao se esquecerem que a China era socialista, ou acreditarem que Deng Xiaoping levaria a China para o capitalismo, para o liberalismo capitalista, o Ocidente cometeu uma série de enganos terríveis pelos quais ele está pagando, pagou e vai pagar.
transferiu sua base industrial para a Ásia, principalmente para a própria China, se desindustrializou, financiarizou a própria economia, entrou numa espiral de concentração de renda, criaram uma ferramenta sabotadora do desenvolvimento soberano de todos os países, que é a globalização. A globalização, enquanto ideia econômica, ela não é muito inteligente. Ela não é mesmo muito inteligente. Porque ela, ao criar as tais cadeias produtivas globais, ela se torna extremamente dependente do bom funcionamento da logística. A primeira vez que isso ficou muito patente, que isso ficou muito evidente, foi exatamente durante a pandemia. A pandemia do Covid-19 deixou patente as falhas gritantes, as falhas enormes da globalização. Porque desarticulando as cadeias de transporte, acabou se desarticulando também todas as cadeias produtivas. E no mundo inteiro, grande parte dos impactos aconteceram não por causa da pandemia em si, mas por causa dos efeitos na pandemia nas cadeias produtivas e nos sistemas de transporte e produção do mundo. Isso não teria acontecido se o mundo operasse como a China, através de arranjos produtivos locais, conhecidos como clusters. Certo? Quanto mais globalizado era um país, mais ele sofreu durante a pandemia. Quanto mais fechado em si, ou pelo menos quanto mais capaz de produzir autonomamente, menos o país sofreu. Basta vocês compararem a quantidade de óbitos que o Covid provocou na China, menos de 10 mil, com a quantidade de óbitos provocados do outro lado do Pacífico Norte, nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão. Então, a discrepância entre o número de óbitos por Covid, mais de 1 milhão nos Estados Unidos, e menos de 10 mil na China, aconteceu exatamente porque, diferente da China, onde o Estado conseguiu manter a produção e assegurar a saúde da sua população, nos Estados Unidos, uma economia liberal, laissez-faire, isso não aconteceu. E aí eles nem mantiveram a vida dos cidadãos, nem preservaram a economia. Uma coisa muito parecida aconteceu no Brasil sob o governo de Jair Messias Bolsonaro. Aliás, esses dois países, os Estados Unidos da América e o Brasil, embora respondam por menos de 6% da população mundial, foram responsáveis por 1/3 do número total de óbitos do mundo. É mais de 33% do total de óbitos, mais de 30%, né, para arredondar, do total de óbitos do mundo aconteceu nos Estados Unidos ou no Brasil. Países liberais, governados à época por governantes neoliberais. E se você soma a quantidade de óbitos em nações socialistas, República Popular Democrática da Coreia, República Popular da China, Vietnã, Cuba, e mesmo se você acrescentar aqueles modelos socialistas, digamos, eurasianos, subtipo socialismo industrial, como Irã, Síria, Bielorrússia e Rússia, o número total de óbitos em relação à participação da população foi muito menor. Certo? Então, o capitalismo liberal se mostrou absolutamente incapaz de lidar com epidemias e também com falhas em cadeias produtivas. O capitalismo não é um sistema eficiente, inclusive do ponto de vista, se a gente poder usar essa expressão em economia, do ponto de vista ontológico, o capitalismo é um sistema que se orienta pela escassez. O capitalismo provoca a escassez para gerar lucro. Tanto que as grandes firmas de moda, né, da Itália, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, quando um determinado produto não vende, eles não diminuem o preço, eles queimam o estoque. Exatamente porque o lance dessas empresas é a raridade. Ficou-se sabendo, após investigação de um promotor do trabalho na Itália, que uma determinada marca italiana, não vamos citar, mas uma marca italiana da grande moda, comprava bolsas por $89 e vendia por 17 mil.
Qual que é a lógica disso? É a lógica capitalista, explorar ao máximo a mão de obra e conseguir o máximo retorno. E como você consegue o máximo retorno? Com a soma de mídia e escassez. A mídia cria o chamado fetiche da mercadoria e a escassez mostra a exclusividade desse fetiche. É assim que se caracteriza o capitalismo. Já o socialismo, não. Não é que ele busque a abundância, não busca a abundância. Veja, por exemplo, a China. Oficialmente, o socialismo com características chinesas, no modelo de Xi Jinping, prevê o quê? A criação de uma civilização ecológica. A partir do quê? De um socialismo com características chinesas rumo a uma sociedade moderadamente próspera. Então o socialismo busca a moderação, isso é compatível com o meio ambiente, a moderação. Agora o capitalismo não, o capitalismo busca a escassez. Isso eu só gostaria de fazer uma introdução rápida dos modelos de soberania. O que são esses modelos de soberania? Eles emergiram principalmente depois da década do fim da década de 2000, né, depois da crise econômica dos Estados Unidos, provocada pela quebra do mercado imobiliário. Ele emergiu em vários países, certo? Ele emergiu em vários países e em várias sociedades. Nós temos basicamente uma série de modelos soberanos. Vamos chamar o primeiro modelo de socialismo industrial. A Rússia pratica esse modelo de socialismo industrial. O Irã pratica o socialismo industrial. Certo? Nós temos o capitalismo industrial. A Índia e a Turquia são excelentes exemplos de capitalismo industrial. O Vietnã também é um exemplo de socialismo industrial, porque hoje a venda de produtos de alta tecnologia pelo Vietnã é muito maior que a do Japão. O Vietnã, se não me engano, é o terceiro maior exportador de bens de alta tecnologia do mundo. O Japão cai para décimo. Nós podemos uma hora fazer um vídeo explicando esse declínio absurdo da economia e da sociedade japonesa. Mas veja, hoje o Vietnã está entre terceiro e quarto maior exportador de bens de alta tecnologia do mundo, o Japão cai para décimo. Isso mostra a decadência, eu não diria do Japão, do modelo capitalista. Certo? É mais do que isso. O capitalismo, quando o Japão tinha que concorrer com outros países capitalistas, como a Alemanha, como os Estados Unidos, tudo bem. Quando o Japão passou a ter que concorrer com economias socialistas, como a China e o Vietnã, aí ele degringolou de vez. Então isso tem que ser analisado. Mas, voltando ao assunto, a Indonésia, a Índia, a Turquia não são países socialistas industriais, eles são capitalistas industriais. Nós também temos na América Latina exemplos muito interessantes na Bolívia, na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. Então, emergem modelos soberanos. Modelos soberanos. Os Estados Unidos sempre se opuseram a qualquer tipo de soberania. Inclusive chamando esses modelos soberanistas de nacionalistas. A tentativa, né, de boicote que os Estados Unidos, isso foi demonstrado via Wikileaks, levantaram contra o então chanceler Amorim e principalmente contra Samuel Pinheiro Guimarães, é um exemplo clássico do quanto qualquer política soberanista incomoda os Estados Unidos da América. Como seria e qual seria o nosso modelo de soberania? E eu espero que de alguma forma a gente consiga fazê-la. Muito obrigado pela atenção deferida e até o próximo vídeo.